E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse primeiro tutorial. Na verdade, eu vou só mostrar, né, como a gente geralmente posta os projetos aqui do estúdio no Behance, né? E eu quero compartilhar essa metodologia com vocês, né, para vocês darem uma olhada, talvez seguir, né? E também aproveitar e fazer um tutorialzinho aí pra vocês. Esse vídeo é bem cru, na verdade, né? Não tem edição nenhuma, só uns cortezinhos. Então vamos lá, né? Primeiro, eu só queria mostrar pra vocês aqui uma coisa no meu Behance, que é o quê? Aqui a gente já tá com 167 mil views, quase 6 mil seguidores, né? E queria mostrar aqui pra vocês algumas views que a gente já tem nos projetos, né? 6.800, 7.600. Aqui a gente tem um Aqui a gente tem o de 33 mil, né? E essas visualizações, elas se dão por conta de... Primeiro, a gente sempre procura pensar muito bem em como que a gente vai apresentar esse projeto. A gente apresenta para o cliente e a gente já começa a pensar em como a gente vai apresentar no portfólio. Quando a gente desenvolve a identidade visual de uma marca, a gente já desenvolve ela padronizada em cima de uma apresentação de Behance, né? Ou seja, totalmente visual. E o Behance, tu tem que apresentar contando uma história. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Pensando por esse lado, as chances de vocês terem muitas visualizações e, consequentemente, ganhar um selo são bem grandes, tá? Então, sempre pensem em montar o projeto muito bonito, bem robusto, né? Tanto com mockups legais, com toda a questão visual ali, né? Sempre focando na fotografia também do projeto. A primeira coisa aqui que eu fiz foi salvar o arquivo, né? Não repara aqui no meu Figma que tá tudo bagunçado. Aqui são as telas, né? Que vai para o Behance. E agora a gente vai vir aqui no Behance, né? Vai vir compartilhar o trabalho e tal. E aqui que começa a brincadeira, tá? O que que eu vou fazer? Geralmente, eu sempre vejo um projeto meu anterior que eu postei que deu certo, que nem esse da Ioná. Sempre vejo a estrutura dele e vou tentando deixar o mais parecido possível para manter a padronização e ter maiores chances de visualização. Então aqui a primeira imagem a gente vê, né, que tem esse formato, que ela é uma imagem bem maior do que as outras aqui, por exemplo, né? Então eu já deixo ela separada aqui, então ela já está aqui, né, já está padrão, bonitinha, né? E a segunda coisa que a gente vai fazer agora é o texto, tá? O texto eu já deixei aqui ele em inglês, eu deixo ele só em inglês, tá? Como tá aqui, ó, não deixo em português. Pro pessoal que é do Brasil, basta só traduzir, né? Então eu vou copiar aqui mesmo que tá aqui. Eu sempre gosto de deixar nessa configuração aqui, ó, no meio, tá? No meio aqui eu deixo com 17 o tamanho da fonte. Eu sempre gosto de manter aqui uma cor que seja parecida com o projeto. Então aqui a gente tem essa cor aqui, ó. Eu vou deixar aqui como Micros. E aqui, da onde é que ela vai ir? Então a Microsonic é de Pernambuco. Pernambuco. Aqui eu deixo um pouquinho menos. 14. Isso. O texto, só basta copiar aqui. Vou colar no lugar desse, né? Pronto, o nosso texto está criado. Aqui eu também gosto de deixar três linhas de espaçamento em cima e três linhas de espaçamento embaixo, para ele ficar no meio. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui agora é adicionar o GIF. Aqui a gente vai começar a montar uma historinha, tá? Então, como é que vai ser essa historinha? É a historinha de como a marca foi sendo desenvolvida. Por quais itens a gente começa uma identidade visual? Tipografia, o logo, né, como o desenvolvimento do logo e a paleta de cores, tá? Então, no meu caso, eu vou começar pela paleta de cores. Então, eu vou adicionar aqui a paleta de cores. Vou adicionar também, logo em seguida, as áreas de segurança ali, né, como foi desenvolvida o logo da Microsonic, né? E também a tipografia. Então, aqui a gente adicionou, né, os itens principais de uma identidade visual. Agora a gente vai começar a brincar um pouco com mockup, com vetores e também com alguns outros itens da identidade visual. Aqui de início já eu vou botar essa tela do cartão num teclado que eu achei sensacional esse mockup aqui. Já vou adicionar ele aqui de início, né, para dar esse corte aqui entre a tipografia e a outra tela que eu vou adicionar, que vai ser essa daqui, tá? Então aí adicionado também, né?
aí eu vou adicionando os mockups. Isso aqui é muito da preferência de vocês, tá? A partir de agora do mockup, o que que é interessante pensar? É interessante sempre montar grupinhos. Então, por exemplo, né? Aqui a gente vê que tem um dock, o símbolo ali no dock, né? Pô, o que que pode ser o próximo mockup? Talvez um site, talvez um mockup de um iPhone, um mockup de um Mac, né? Então é interessante, né? Então sempre um mockup conversando com o outro para tudo ficar junto. Não ficar aquela apresentação do tipo, o site está lá em cima e o mockup do notebook com o site aplicado está lá no final. Não tem muito sentido, né? Então sempre tem que juntar tudo bonitinho ali, um embaixo do outro. Eu vou fazer aqui, eu vou acelerar essa parte aqui, que isso aqui é muito de cada pessoa, né? Se vocês querem itens impressos primeiro, se vocês querem itens digitais primeiro, mockups, isso vai muito de pessoa para pessoa. A minha montagem favorita é primeiro itens digitais, como o doc, por exemplo, né? Post para Instagram, rede social, vetor, e lá no final deixar os impressos, tá? Esse é o meu jeito. Se vocês quiserem seguir, também é interessante, né? Então, vamos para a montagem. Então tá feito aqui a montagem, né? Ficou assim o final. Aqui a gente vê, né, primeira imagem, o texto. Aqui o motion, né? Mostrando o logo. Aqui a criação do projeto, né? A criação do logo, tipografia, paleta de cores. E aqui os mockups, né? Vai seguindo os mockups e tudo mais até lá embaixo, tá? Que se vocês perceberem, eu botei o digital primeiro, depois os impressos, né? E assim vai indo até lá embaixo. Até lá embaixo. Esse aqui é o último, tá? Esse aqui é o último mockup que eu adicionei. Agora, no final aqui do projeto, eu sempre gosto eu vou vir aqui nesse daqui como exemplo, eu sempre gosto de botar os créditos, tá? Então, eu vou copiar aqui também e vou colar nesse daqui. Também vou arrumar, né, direitinho. Aqui eu sempre gosto, como eu disse, deixar três linhas em cima, três linhas embaixo. Aqui eu vou deixar no 17. E é isso. Aqui não precisa mudar nada, que é basicamente isso. A equipe, né? Eu, o André e o Thiago, que é o nosso motion. E tá feito essa parte aqui. Tá? Agora a gente vai aqui para as configurações. As configurações, primeiro, título, só o nome do projeto, apenas. Então aqui eu adicionei Microsonic. Aqui eu vou manter essa imagem mesmo, né? Então eu vou só dar uma aproximadinha nela. Show de bola. Vou cortar. As tags do projeto eu sempre mantenho as mesmas, tá? Que seriam basicamente essas mesmas que aparecem em outros projetos meus. Que é brand identity, logo, graphic design, identidade visual, motion, brand, logotype, identity, brand design e design. Então eu vou adicionar lá no outro projeto, já volto aqui com vocês. Então aqui adicionados as tags, né? Que são as tags que mais funcionam, né? Sempre funcionaram para mim, então testem aí para ver se funciona com vocês também. Aqui em ferramentas, a gente vai adicionar todas as ferramentas que a gente usou nesse projeto. Então, por exemplo, After Effects foi usado, Photoshop também foi usado, né? O Illustrator, InDesign. Também é bem interessante a gente botar o Adobe Stock aqui, né? Como a gente usou algumas imagens de estoque, é interessante também botar Adobe Stock e o Creative Cloud, tá? Isso daqui pode ser que apareça mais seus projetos para mais pessoas, tá? Por conta das ferramentas também. E te dá mais chance ainda de tu ganhar um selo diferente por conta dessas ferramentas que tu tá usando. Aqui para categorizar o projeto, a gente vai vir aqui em exibir todos os campos. Eu geralmente boto design de logotipo, marca e direção criativa, tá? Então são esses aqui que eu adiciono, tá? Para categorizar o projeto. Aqui em visibilidade, eu boto todos, obviamente, né? E aqui em adicionar proprietários, eu vou pegar aqui uma parte do texto, adicionar na descrição, tá? E aqui eu vou botar, né, o estúdio e o pessoal também participou, tá bom? Provavelmente agora já deve ter recebido a notificação, né, para aceitar o projeto lá no portfólio deles. Vou concluir. E agora eu vejo que está tudo bem, tudo ok, tudo certinho. E pronto. Só publicar. Então está publicado em um projeto novo
no meu perfil, né? Ele tá aqui bonitinho, ó. Tá aqui certinho e tudo mais, né? Agora vamos ver aí se vai dar bom, se vai ter views. Geralmente começa daqui 2, 3 dias, estoura, o pessoal começa a seguir, começa a curtir o projeto, começa a comentar, né? É muito fácil de adicionar os projetos no Behance, tá? É só seguir aquilo que eu falei, né? De, primeiro, manter a historinha, deixar o projeto bem robusto visualmente, né? Poder aplicar essa marca em todos os lugares possíveis que tu imaginar, no digital, no impresso, fazer banner, fazer, enfim, vários materiais, a depender do projeto também, né? Mas é basicamente isso daqui. Então, pessoal, muito obrigado aí quem assistiu o vídeo. Espero ter ajudado alguém aí, né? Façam o que eu fiz aqui. Se der certo com vocês, comentem aqui embaixo. Qualquer dúvida também, só comentar aí embaixo. E é isso. Até o próximo tutorial, né, do estúdio. Tamo junto.